Começa mais um TV Casa Cor ao vivo nessa 8ª semana de Casa Cor São Paulo 2019. Já foram 8 semanas. Estou até perdendo a voz. Hoje eu estou rouca. Até o final do programa, será que terei voz ou não? Não sei. Você começa a acompanhar agora e acompanha até o finalzinho. Nós estamos ao vivo, tanto no YouTube, canal Casa Cor _ oficial. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, vai lá, ativa a notificação, dá like, compartilha toda aquela história. A gente também está ao vivo no Facebook de Casa Cor. A gente também está ao vivo no site de Casa Cor, casacor.com, no site casa.com, que agora é um produto de Casa Cor, e também no portal ArcSC de Santa Catarina, que nos retransmite. Então, vamos ver, você que está assistindo ao vivo, será que a Marcinha terá voz até o final do programa? Hoje você vai ver 2 espaços. A gente começa aqui com esses espaços de BC Arquitetos, então com Bruno e Camila, que vocês já conhecem do Rio de Janeiro. A gente se conheceu lá em 2015 e desde então é uma amizade que não termina mais. Eu aproveito para mandar um beijo para todos os arquitetos do Rio de Janeiro, em particular para Fábio, para o Rodrigo, para o a Aruba Symmetry, que é o fornecedor de internet da casa. E vocês vão mandando as suas perguntas, porque quem fizer a melhor pergunta corre aquele bom risco de receber um convite para vir a Casa Cor São Paulo 2019. Vamos, Guido? Estamos todos torcendo pela sua pergunta, Guido. Camila está ansiosa, mal pode esperar pela sua pergunta. Hoje, às 19 horas, aqui em Casa Cor, tem uma das palestras da Arena Casa Cor, que a gente está chamando de Arena do Conhecimento, é o nosso espaço de conteúdo. Tudo aqui é conteúdo, mas lá a gente tem convidado profissionais, grandes profissionais, empresas para conversar um pouquinho. E hoje vem o Rui Otaki. Então ele vai falar sobre arte, design e arquitetura, provocações para profissionais e mercado. Ele vem a convite de Casa Cor e do IED. A gente vai começar aqui no espaço do Bruno e da Camila e logo depois da vinheta. Olha o vento. Voltamos com TV Casa Cor ao vivo. Estou nos braços de Bruno e de Camila, me sentindo muito acolhida e aquecida nessa quarta-feira fria de 13 graus, não é? Vocês que são cariocas estão sentindo? Mim, a sensação térmica é mais baixa do que isso, mas deve ser. Deve estar uns 8 graus, né? Não é? Ontem estava pior. Ontem estava ainda pior. Mas vamos começar a esquentar agora, nesse espaço que foi a primeira capa do anuário que a gente mostrou na primeira transmissão. A gente mostrou essa capa. Vocês esperavam ser a capa do anuário? Não, foi uma surpresa grata, assim. A gente recebeu um WhatsApp assim, olha, de bate-pronto, assim. Pensou que era montagem mesmo? Eu falei, aí eu passei uma mensagem para o Bruno, na mesma hora, falei, Bruno, você já viu? Ele já soube, mas foi uma surpresa muito grata, assim. É um reconhecimento e um carinho que São Paulo tem com a gente, sempre teve desde a primeira edição. Que eu acho que assim é um reconhecimento do trabalho, assim, a gente fica feliz, é como se tivesse realmente assim um filho recebido um prêmio, sabe? Foi um bom carinho. Porque quem escolhe a capa são pessoas que a gente admira, né? Tem carinho, então pra gente é importante. Muito, completamente imparcial, então isso é legal, porque é um reconhecimento, como a Camila falou, né? Agora trabalha muito, né, para isso acontecer. Nesse ano é a segunda participação em São Paulo. Isso. No Rio de Janeiro, quantas participações já, Camila? Muitas. Muitas. Perdemos a conta. Muitas participações. Quando eu conheci vocês foi 2015. Foi com o bar ao Ganso Azul, que está bem ali atrás. Né? Tem um easter egg do Ganso Azul ali atrás. Pra gente é um elemento importante, deu muita sorte pra gente naquele espaço que a gente se conheceu, inclusive. Então a gente trouxe aqui à tona, são as nossas memórias afetivas, que a gente sempre gosta de trazer para os espaços, então a gente trouxe ele aqui de volta, juntamente com o Estúdio Humanos, né, que participou desse projeto. Aliás, eu conheci ele. Esse espaço de 2015 foi um pouco porque o Pedro quis que a gente fizesse esse espaço aqui. Ele lembrou daquele espaço e falou, eu acho que vocês se encaixariam aqui, que a gente
estava querendo fazer uma coisa mais poética. Aquele espaço era totalmente fora do lugar casinha, assim, era uma coisa que era uma viagem. Então, a gente não pensou na hora de trazer o Ganso Azul direto para cá, mas ele foi linkando assim, eu falei, não, tem tudo a ver, ele está aqui. Tá aqui o Ganso novamente. Agora, tem uma coisa, quando o Pedro fala, esse espaço tem a ver com vocês, o Pedro, um grande beijo pro Pedro, que a gente adora também. Mas é um trote, né? Porque esse espaço aqui é difícil pra caramba. É um trote. Não é uma pegadinha, porque esse espaço aqui, nós estamos numa área. Choro. Não, nós estamos numa área complicada, com pé direito. Quanto tem de pé direito aqui, Bruno? Na parte mais alta, 7. Na parte mais alta, 8,5, mais ou menos, por aí. Mas na verdade a gente elevou aqui 1 metro. Então, aqui é uma passarela que linka o prédio tradicional do Jockey à entrada. Um grande desnível, que foi obviamente um consenso com os espaços vizinhos, que a gente chegou a um nível intermediário para que a gente tivesse menos rampa possível, né, para acessibilidade. Então esse já foi um grande desafio, você conseguir elevar isso e criar realmente uma atmosfera acolhedora com 7 metros, né? Então, trazer o visitante para essa atmosfera foi um grande desafio de projeto, né, de paleta cromática, de escolha de mobiliário, altura do mobiliário, altura das obras de arte, que a gente vai falar já sobre esses assuntos. Então, isso foi um grande desafio. Fora a logística, né, de construir isso aqui. É uma parte tombada, então a gente teve que envelopar. As pessoas que estão assistindo aqui agora não têm a noção de como é isso aqui, o esqueleto que é isso aqui, né? E a gente não pode usar as paredes originais do Jockey para fixar, né, essas portas, por exemplo, que são aéreas, que elas são pivotantes. Então a gente teve que criar uma estrutura de ferro por trás desse envelopamento todo, que as pessoas não enxergam isso, né? Mas tem uma infraestrutura absurda para isso aqui ficar de pé. Então, eu acho que quando você fala que foi uma pegadinha e tal, é porque não só o desafio de você transformar isso num espaço acolhedor, mas o desafio de você colocar isso de pé, né? Então, a logística do projeto e a logística da execução foi mega complexa. Estou vendo ali dentro, foi mostrar a porta. Vamos caminhar para cá, daí a gente sai da corrente de ar, porque tem várias pegadinhas aqui. Vocês também são área de passagem em 2 pontos. Bacana que quem entra em Casa Cor já vê, tem um pouco do espaço de vocês. Mas era uma curiosidade, né? A intenção era essa, era mostrar sem mostrar. A pessoa criar uma curiosidade pelo espaço e, ao mesmo tempo, não consegue enxergar ele plenamente. Mas é uma coisa instigante também. Também foi feito lá em parceria com o Estudo Humanos, que eles são assim sensacionais, entram numa viagem com a gente e se contribuem, mas na colaboração ali de uma maneira fantástica. E vai em lugares que a gente não alcançaria jamais sozinho. Umas viagens que a gente tem que dar a mão para ir junto, entendeu? Eles são incríveis. É um trabalho de equipe, assim, o escritório, obviamente, a gente dá as diretrizes do projeto, né, as referências que a gente imaginou para que a gente transformasse isso em realidade, e aí a gente convida um time, né, de pessoas muito competentes. Com assim, quem vocês já têm uma sintonia. Muito. O Aldi, que é o nosso produtor, que está em todas as nossas definições, desde a concepção criativa até as referências, e aí, obviamente, na produção final, que é genial sempre. E a gente sempre traz dentro de alguns projetos especiais, que esse é um desses, a gente convida, por exemplo, o Estúdio Humanos, que é um estúdio de cenografia, um estúdio de arte, de design, que viaja junto com a gente nas nossas ideias, nas nossas referências e transforma isso em realidade. Então, esses tecidos, por exemplo, eles são todos recortados, todos costurados à mão. Então, aqui tem um trabalho que as pessoas talvez não percebam isso de forma muito óbvia, mas a gente se preocupou muito com os trabalhos artesanais, assim. Então você tem o barro, você tem o tear, você tem a confecção à mão. A gente tingiu esse linho, na verdade, ele não é dessa cor. A gente não encontrou no mercado uma cor que entrasse nessa atmosfera. Então a gente pegou um tecido da JRJ e tingiu isso de forma muito artesanal também, para que a gente conseguisse chegar a um tom muito próximo ao que a gente queria aqui, que tem essas nuances do rosa, mas que a gente queria também que isso ficasse quase que uma tela, se parecesse uma tela para quem estivesse observando, mas uma tela
não estática, mas uma tela cinética. Então a gente se inspirou muito nas obras cinéticas. Então ele tem um movimento do próprio vento natural, que ele mexe, que ele balança e tal. E aí a gente trouxe para o outro lado, que a gente queria, obviamente, ativar essa curiosidade, que era um desafio também para o Casa Cor, porque era uma área de interseção entre vários espaços, né? Você tem ali 4 espaços que estão conectados para uma área que não, teoricamente, é o quê, né? Então a gente também, de alguma maneira, trouxe essa curiosidade para o visitante que está entrando na bilheteria, entende quase que um tecido, quase que uma obra, quase que o que é isso, e aí isso gera uma curiosidade para quem está entrando. É uma instalação esse ambiente. Bom, você falou de Xingi, então eu acho que tem uma coisa que a gente precisa falar logo no começo, que é sobre a escolha da cor. Porque todo mundo fala, não, é depois do espaço rosa, é antes do espaço rosa, aqui é a entrada do espaço rosa. Então virou uma referência bem grande para os visitantes. O rosa, a gente tem acompanhado como o rosa tem crescido, como tem se mantido. Como é que foi a escolha do rosa? Porque, ao mesmo tempo, é um espaço muito grande e ele é inteiro rosa. É uma coisa que, assim, quando você fala a princípio, pode parecer assustador, ou então simplesmente, assim, como se fosse uma saída, entendeu? Vou fazer uma caixa rosa, só escolhe tudo em tons de rosa. Eu acho que é mais do que isso. A dificuldade e o intuito é que, trabalhando nessas matizes todas do rosa e do bege, das cores afim, que você não, embora ele seja identificado como espaço rosa, não é um lugar que você chega e fala assim, estou dentro de um espaço rosa. Você se sente, você parece real, acolhido, abraçado. Eu acho que quem entra no espaço e consegue participar dessa atmosfera, não se sente dentro de uma experiência, de uma instalação. Se sente dentro de uma coisa real. Por acaso é tudo rosa e por acaso tudo conversa. Eu acho que tem um pouco essa sensação. Mas um momento que foi assim, qual é o nosso momento do rosa, que você olhou para ele se olhou para Eu acho que assim, a gente tem uma preocupação, e isso, você já participou de alguns projetos com a gente, Algança Azul foi um deles, a gente queria manter, obviamente, aquela caixa original daquela construção e usar os outros elementos que eles se encaixassem dentro daquela caixa cinza, aquele concreto, aquela coisa histórica. E aqui também é a mesma coisa, a gente entendia que precisava também de alguma maneira, até por conta dessa altura, desse pé direito, que a gente pudesse ousar um pouco mais e trazer talvez um elemento um pouco mais poético. O rosa ele é um pouco mais instigante, né? Se eu faço uma caixa branca, ele não tem o mesmo peso. Se eu faço uma caixa bege, ele não tem o mesmo peso, embora outros arquitetos já fizeram esse espaço, fizeram um bege muito bem feito, inclusive, que é difícil fazer. E a gente sabia que é um espaço emblemático para o Casa Cor. E a gente queria que fosse emblemático para a gente também. Então o Casa Cor, de alguma maneira, é uma fonte também experimental para o nosso trabalho. Então a gente sempre busca nos espaços que a gente está desenvolvendo algo que também saia da nossa zona de conforto. Né? Porque o rosa, criar uma caixa rosa, como a Camila falou, não é tão convencional numa residência, numa casa, né, que a gente está usualmente conhecendo de pessoas e tal. Então, para a gente também é uma experiência sensorial. Então, a gente também traz um pouco disso. Existiu sempre essa demanda de um espaço que tivesse uma poesia, que fosse um pouco fora também de uma casa 100% convencional. Então, você não vai entrar numa casa, dificilmente, a não ser que seja de um artista que tem uma ideia muito pessoal dele, com objetos voadores, pedras flutuantes. Então, nem numa caixa toda rosa. Ela remete a esse universo mais poético, mais lúdico também. Então, você sai um pouquinho dá uma pequena viajadinha ali, embora você se enxergue como um espaço habitável, você consegue se permitir esse passeio por um caminho um pouco mais poético. Dá um caminho aí para a mente. Uma coisa interessante, porque assim, quando o Pedro convidou a gente, e o tema original desse espaço chamava Praça Wellness. Eu me lembro, quando a gente se encontrou a primeira vez. Eu olhei para o Pedro e falei, Pedro, Praça Wellness. Eu entendo o wellness que você queira transmitir para cá, mas praça wellness não tá. A gente precisa que as pessoas entendam que, embora isso seja um pouco mais fantasioso, tem esse pé direito que é encantador e tudo mais, a gente quer que as pessoas, com essa dose de poesia, que as pessoas se enxerguem dentro desse espaço, né? Num living desconstruído, com toda a nossa temática, com toda a nossa intenção de transformar isso num espaço completamente fora dessa caixa, mas eu quero que as pessoas se identifiquem
nesse contexto. E aí a gente, obviamente, de alguma maneira, trouxe esse wellness de uma outra forma, né? Você trouxe uma linguagem universal do wellness, e eu estou vendo que tem aqui uma moça, Margarete Tino, que está assistindo pelo YouTube, diretamente do Japão. Então tem uma universalidade nesse wellness que vocês fizeram. Não, porque eu acho que assim, qualquer viagem, seja qual ela for, se ela não se comunicar com a pessoa que está, com o visitante, ela perde sentido. Ela só se completa quando ela consegue se comunicar. Então, o maior prazer que a gente tem é assim, poxa, a gente fez uma caixa rosa com pedras voadoras e as pessoas se conectam. Então, aí sim teve um diálogo, entendeu? Aí eu acho que o círculo se fecha. Aí que a viagem... Porque você viajar sozinho não dá, né? Não, gostoso viajar junto, que é gostoso. É isso que a gente gosta de viajar. Olha o Denis rindo lá. Cadê o Guido Barbagelata com as suas perguntas? Bruno vai responder a pergunta do Guido. Eu estou esperando também as perguntas de Fábio Carvalho, do Fábio Buiê, do Rodrigo. Vamos lá, mandei o link para eles. Vamos falar aqui da cor, porque é o licor doce. A gente está falando tanto do rosa. A gente tem algumas nuances aí de rosa, ou da parede ao licor doce, vocês foram tentando encontrar esse encaixe. Isso, assim, a gente queria que o rosa, obviamente, não fosse um rosa choque, nada disso, então o licor doce é a cor da Coral, que foi super parceira aqui, é parceira da Casa Cor e tudo mais, mas na verdade a gente partiu do rosa não do catálogo 2019, a gente partiu do rosa do catálogo do ano passado, a gente queria que o rosa fosse um rosa seco, e um rosa do deserto, um rosa mais esmaecido, que não fosse um rosa tão vibrante, porque, como a Camila falou, a gente queria também dar uma passagem entre o bege e o rosa, essa coisa mais do salmão, então tem um pouco mais seco, né? Tem cor de pele, exatamente, quase que um nude, então a gente quis, então essa passagem foi tanto do tecido, quanto da textura da parede, quanto do mobiliário, ele seguia um pouco essa linha. Claro que a gente adaptou um pouco também a realidade do mercado e a realidade dos fornecedores que estão aqui presentes. Então a gente também, obviamente, são nossos patrocinadores, então a gente também, obviamente, quer agradá-los também e tornar isso possível e que eles também possam usar os lançamentos que também eles estão, que por acaso casou muito com as marcas e tal. Tem os desafios de você conseguir lidar com o dado de realidade, dentro da poesia tem a realidade que puxa você ali. Olha, não tem, só tem esse tom aqui, dá o seu jeito. Se quiser, vai ter que achar um jeito de ficar bonito. Não, aqui vocês conseguiram fazer isso, acho que todos os fornecedores, os parceiros devem estar bem felizes. Não sei se o Denis já mostrou até a pedra, aqui não é uma pedra natural? Pedra natural. É natural, foi um garimpo, super garimpo. A gente queria que fosse um rosa e a gente não queria que fosse sintético, a gente queria que fosse realmente um elemento natural como outros elementos, todos que estão aqui presentes, desde a madeira, do tear, do barro, etc. A gente queria que a pedra também seguisse essa leitura. Então a gente assim foi pensado assim numa marmoraria super parceira nossa e que assim realmente vestiu a camisa e Da onde é aqui? Brasileira essa pedra? não é brasileira, obviamente. Italiana. Não vou saber o nome dela agora. Alô, Artus. Alô, Artus, cadê você para falar? Mas ele só tinha uma chapa, na verdade. Ele falou, a gente falou, dá para fazer um tampo também, para a gente substituir um tampo. É o que dá a chapa. E a gente fez a bancada com a cuba. A gente queria fazer o fundo também, não teve pedra para fazer o fundo. Daí ficou na mesma, é uma laca provavelmente. É uma laca perolizada, é um lançamento da marca. Então é um rosé que eles chamam, que é quase que um rosé mesmo, assim. E tem essa coisa metalizada que eles estão trazendo, que é uma tendência também um pouco. E eu acho que também é importante você ter variações também, opções para o cliente. Eu acho que é sempre bacana. E no início a gente ficou um pouco temeroso, porque a gente queria que ficasse uma caixa realmente monocromática, rosa, sem muita nuance de variação de estrutura, mas que depois, no decorrer do processo, a gente foi casando a paleta, foi montando o nosso painel de referência, foi casando os tecidos, falou assim, olha, vamos que vai ficar incrível, é bacana. Eu acho que também é importante trazer um pouco dessas variações do rosa. E aí o piso também, a gente buscou um piso que é esse piso de nogueira, que é super bacana, e ele tem um rosado, ele tem um avermelhado, então ele se você olhar ali aquele canto em perspectiva, você vai ver a cor da parede com a cor da laca, com a cor do piso, ele puxa, então ele tem uma nuance bem sutil, delicada como espaço, e que casou muito bem, assim, a gente achou que... E aí tem uma super repercussão, a marca está super feliz, super feliz.
Bom, a gente também está super feliz. Você falou de altura, o Denis estava mostrando ali, aí tem um quadro que está naquela altura. Quer dizer, a gente tem um pé direito imenso, todos, tirando aquele conjunto ali, as obras também estão num nível mais baixo. E depois, aí a gente vai falar depois das pedras, mas qual era a ideia de manter todos esses elementos mais baixos? Então, quando a gente tem o desafio dos 7 metros, enfim, do pé direito, a gente queria que então, se você reparar, não é só as obras que estão mais baixas. Todo o mobiliário, se você reparar, tirando essa cadeira rainha aqui, essa poltrona que é icônica também, enfim, toda a linha do mobiliário também segue essa linha mais baixa. Então, a obra, a gente queria que o visitante, as obras se aproximassem desse olhar. A gente tem essa preocupação de que a gente sempre, obviamente, posiciona as obras no olhar do visitante, né? Mas a gente queria que elas estivessem cada vez mais próximas. Então, a gente queria aproximar, descer um pouquinho esse pé direito, para que as pessoas se sentissem cada vez mais acolhidas nessa coisa muito monumental. Então, todas essas obras têm uma linha mais baixa, que é para aproximar o olhar do visitante. Muito bacana. E quando vocês fazem a seleção... As auroras são várias. Tem a aurora ali do porquinho, tem a aurora daquela obra antiga. São auroras todas? São várias auroras. Várias auroras. Vocês batizaram de auroras. Mas quando vocês fazem a seleção de obras de arte, o Audi também participa dessa seleção? Participa, durante praticamente todo o tempo de produção. A gente já trabalha com ele já há algum tempo, ele respeita muito o trabalho, ele escuta, mas ele não deixa de dar... sugestão e opinião, ele acrescenta demais. E assim, essa obra é dele, da casa dele. Se ele trouxe da casa dele, aí a Audi, fomos trazendo aqui as coisas da sua casa. Um grande beijo para a Audi Flose, que vocês se lembram. Ele já participou de Casa Cor, então vocês conhecem bem. Então trouxe a obra de lá. Ele faz parte dessa seleção importante que ele faz. O Audi participa desde o processo criativo. Então, claro que as diretrizes do projeto são nossas, óbvio, a gente tem nosso escritório, nossa equipe. O Audi faz parte desse processo todo. Então, quando a gente... Tem o trabalho independente da gente, ele tem o trabalho dele. Mas, assim, ele faz isso para algumas pessoas e para algumas lojas. Mas, assim, ele tem uma bagagem gigantesca. E, para além disso, o carinho que ele trata e o respeito que ele tem pelo trabalho é muito prazeroso. Nossa, tem um monte de pergunta que eu parei de olhar o celular. Não, olha aí. Vou olhar. As pessoas elas não têm a percepção real do qual é o trabalho do Audi, é um consultor de estilos, né? Então, ele além de ser arquiteto, sem ser um cara super talentoso, ele tem essa bagagem que a Camila explicou, de passagens em grandes revistas, inclusive na Abril, ele participou Foi da Casa Cláudia há muitos anos. Ele pediu para mudar a mesa dele bem longe, que eu ria muito alto. Audi, nunca te perdoarei. Ria muito alto. Ele falou, não, ela ri muito alto demais, vou ficar bem longe. Olha isso. Achei que era... Mas eu adoro o Audi, gosto demais do trabalho dele. Inclusive, eu preciso entender, agora estou olhando o truque que ele fez ali nos livros, que eu estou arrumando a minha estante de livros, está ficando horroroso. Eu venho aqui, o Audi põe a mão, fica tudo lindo. Porque assim, as pessoas não entendem, assim, não sai do nada, né? Tem uma métrica que é super complexa, não é simples. Você vê essa produção que a gente tem aqui atrás, dessa cozinha bar, que é super complexa. Não é fácil, não é qualquer pessoa que consegue chegar a esse resultado, assim como os livros ali também. A gente queria que os livros tivessem esse movimento, não fosse algo estático, algo, né, que as pessoas não entendessem muito essa produção, mas a gente queria que esse movimento, então, tem os encaixes, a base para apoiar os livros. A gente tem essa coisa do livro antigo, porque tem essa coisa da memória que a gente quer sempre trazer para os espaços, então a gente não queria que fossem livros novos, livros de arte, que a gente obviamente usa em nossos projetos, mas aqui a gente queria realmente trazer uma outra composição. Então você vai lá em casa qualquer hora, você vai ver os meus livros, que tá feio pra caramba, achei que ia ficar maravilhoso, não, tá tudo horroroso. Mas, bom, tem perguntas, vamos lá. Tem muitos elogios, né? Bom, o André Souza, pergunta se a caixa é uma tendência em cozinhas, essa coisa do formato caixa. Eu acho que sim. Assim, no nosso trabalho principalmente, a gente sempre acredita nessa arquitetura
dando passagem para outros elementos, né? Uma casa não é só formada com armário, só com marcenaria. Ela tem mobiliário, tem a parte de design, tem a parte de arte. Então, a gente sempre busca os elementos bem limpos, bem secos, bem minimalistas, para que a gente possa ousar e brincar com outros elementos que vão compor essa atmosfera toda. Seja rosa, seja branco, seja bege. Então, a gente sempre busca essas máscaras, que a gente chama esses óculos, essas caixas, que obviamente aqui não tem uma geladeira, não tem um fogão, não tem um forno, mas que poderia, inclusive, estar camuflado, como em outros ambientes. A gente vê hoje em dia que a gente camufla tudo, deixa tudo bem escondidinho, né, para que a gente deixe outros elementos brilharem no espaço. Muito bem, aqui nós estamos bem na corrente de ar, mais uma vez, do ventinho. E eu aproveito para falar sobre essa área externa. Não sei muito bem como o Denis pode mostrar do melhor jeito, porque isso era mais um desafio do espaço e vocês resolveram de uma maneira muito interessante que ninguém tinha feito antes em Casa Cor. Vocês criaram essas imensas portas, Sim. São imensas de verdade, que elas, quando estavam no período de obra, ficavam todas fechadinhas, aí agora vocês fecham à noite, né? Porque pode entrar. É claro, assim, quando chove também, a gente infelizmente precisa fechar o espaço, porque é um pé direito alto e tá suscetível à chuva, molhar e tudo mais. Isso aqui é um evento, é um casa-cor e tudo mais. Então, você chegou pro parceiro e falou, tenho ali, deixa eu ver quantas peças são. uma coisa assim, quando a gente o Pedro convidou a gente para participar daqui, uma das primeiras pessoas que a gente fez contato foi com o pessoal da esquadria, da castilharia. É porque a gente sabia que era um volume, a gente sabia que era importante esse volume, sabia que não poderia ser qualquer pessoa, porque era um desafio de construção e desafio financeiro para estruturar o negócio. Na verdade, o parceiro que participou com a gente aqui, um deles já participou com a gente em outro projeto, foi do Rio de Janeiro do ano passado. Aquela caixilharia toda que a gente tinha articulada, era essa mesma pintura, é uma pintura italiana. Aqui a gente usou o branco Deco, que a gente chamou, que é um lançamento da marca que a gente desenvolveu para eles. Lá a gente usou um preto, que eles chamavam de Dark Wood, que era um preto meio urbanizado, assim. Então a pintura já é uma coisa que a gente usou no ano anterior. Mas, obviamente, o parceiro para implantar isso foi um outro parceiro, que a gente, junto com a Easy Color, que é outra empresa que participou com a gente, entrou. O Denis está mostrando do ano passado. Eu vi que o Denis estava com a câmera meio para cima. Eu falei, ué, o que o Denis está mostrando? Aí ele está mostrando a do ano passado. Então, olha como com esses meninos. As pessoas, às vezes, mesmo nós, a gente ama material natural e tudo, mas para uma porta dessa, fazer uma porta de madeira dessa é uma manutenção que não se justifica. E aí as pessoas ficam, mas é alumínio, mas quando você olha de perto, ela tem uma textura da madeira fosca, que tira aquele brilho do alumínio e aí ficam portas leves, de fácil acesso e tudo. E é para esse espaço, por acaso hoje a gente está sentindo frio porque faz uma super corrente, mas nos dias de luz, de sol, é fundamental essa luz para o espaço. Então não poderia ser uma solução simples de vamos fechar. Aí tem que ser pensada a arquitetura em conjunto com o interior, que é o grande lance, eu acho. As pessoas às vezes focam demais no interior ou demais na arquitetura. E o dia que elas se unem, você vê que assim, não existe o sentido da arquitetura por si só, então é só um museu, uma coisa assim, e nem o interior sem utilizar do que a arquitetura pode te acrescentar, desses aspectos de luz, de sombra, de vento, de tudo. Então aqui teve um pouco esse exercício também de... Bom, vocês fazem isso muito bem. Aquela casa do ano passado, está passando ainda a foto de... já. Não, aqui na casa do Rio de Janeiro do ano passado, que foi, vocês viram agora há pouco, vocês fizeram esse exercício muito bem. Tinha mesmo conceito. Tem mais pergunta aqui. Peraí, vamos lá. Aqui, olha, era um menino que perguntava... Tinha um menino que perguntou qual era o tecido e como ele foi fixado lá em cima, e que é o Luiz Torres. E também tinha alguém perguntando das pedras, como elas eram fixadas, se são pedras reais, e quem fez a gente já falou. Aqui, assim, a Camila explicou do alumínio, além obviamente, da manutenção, a gente tem uma preocupação, e inclusive faz parte do tema do Casa Cor, que é essa coisa do planeta casa e essa preocupação com a sustentabilidade, que é uma coisa que a gente, obviamente, buscou aqui
em vários aspectos. Não só na porta de alumínio, porque é isso, ela é sustentável em todos os sentidos, a produção é uma pintura a pó, ela é manutenção praticamente zero, né? Você tem que só se preocupar com porca, com pivô, etc., mas você não precisa fazer um verniz, não precisa lixar, raspar, nada disso. Então ela é sustentável não só na produção, mas também na manutenção, assim como na pedra, né? Que é o que ele... o Guido. Vida online. Então, assim, a pedra é um trabalho maravilhoso do Domingos Tótora, que é um designer conhecidíssimo do mercado. Tem peças lindíssimas, e que junto com o Estúdio Humanos a gente convidou para participar desse projeto. Então é uma parceria do Humanos com o Tótora, que é um trabalho super bonito que ele faz, social inclusive. Então isso não é uma pedra real, isso é um papel machê, vamos chamar assim. Isso é um material reciclado, isso é papelão que ele busca de compra de lugares de reciclagem e tudo mais, e faz um trabalho com meninos que estão começando a vida, dá um primeiro emprego para esses meninos, e dá um ofício, dá uma arte e tal. Então também tem uma busca dessa coisa da sustentabilidade, dos projetos sociais, esse trabalho artesanal, manual. E essa pedra tem várias conotações, assim, além desse trabalho sustentável, a gente gostaria muito, e acho que é uma coisa importante, faz parte, permeia o trabalho, tem essa atmosfera que a gente quer buscar desse elemento mais lúdico, mas a gente tem essa coisa da pedra, a gente queria que essa pedra ficasse flutuando, que ela fosse leve, que ela fosse exatamente o oposto do que é a pedra. Então, assim, a vida já é tão pesada, já tem tantas coisas para a gente decidir, tantas coisas, né, desgastes, estresses, aqui que as pessoas pudessem realmente tirar a pedra das costas, que elas pudessem... E cada uma delas, eu não sei se o Estúdio Humanos já tinha trabalhado com as pedras assim, e... Não, acho que não. Eles são amigos do Tótora, que prontamente eles ligaram, a gente falou, e se fosse essa pedra? Então, na hora da discussão de ideias, e aí eles ligaram e ele foi super gentil, super carinhoso. Quando a gente ligou para agradecer, ele falou, eu é que sou agradecido, com um sotaquezinho de Minas, coisa mais linda do mundo. Eu que estou agradecido, ficou bonito demais, gente. Bonito demais. Ele veio aqui? Não veio. Mas assim, a gente mandou 1000 fotos para eles, ele foi super gentil, ele produziu, e sempre aquilo, tempo recorde. A gente, em princípio, queria fazer uma pedra com 2 metros de comprimento, e depois vai se mudando a ideia, mas é papel, mas elas de perto são muito reais, as pessoas realmente imaginam que é pedra. Pedra? Eu estava achando até agora há pouco que era pedra. E o trabalho, assim, esse... que faz parte do nosso trabalho, e como ele é muito experimental, tem coisas que a gente às vezes idealiza, obviamente em projeto, idealiza em planejamento, mas nem tudo acontece exatamente como a gente planeja no início. Elas vão se transformando e as ideias vão surgindo. Existe obviamente essa coisa quase de um brainstorm que a gente faz entre uma equipe de multidisciplinar, e a coisa vai se transformando, vai evoluindo, vai amadurecendo, e aí surge. E quando surge, também para a gente, muitas vezes, também é uma surpresa. Também a gente, no mesmo brilho que nasce nas pessoas quando vêm visitar, nasce na gente quando fica pronto, porque a gente não sabe exatamente, plenamente como vai ficar. Tá vendo isso? Ainda que quando a gente faz, normalmente a gente faz um 3D antes, e por acaso o 3D ficou muito parecido, mas não tinha as pedras. Mas assim, quem olha enxerga que aquele espírito estava ali, que você conseguiu chegar onde você estava caminhando. Não 100%, quase que você fala assim, gente, não estavam as pedras assim lá, mas não estavam. Ficou bem parecido. E essas coisas todas, como prende o tecido? Eu achei a pergunta pitoresca, mas tudo bem. A gente não sabia até a metade do caminho como que ia aprender. Aí, no final é um preguinho assim, que tem uma linha enrolada, ele entra e é uma coisa muito simples, mas até chegar nessa simplicidade... tem um caminho, mas como é tudo leve, é uma coisa bem simplória, a maneira que prendeu ali. Também não podia parecer, a gente não queria de hipótese nenhuma que parecesse uma cortina, não é uma cortina. A gente queria que realmente parecesse uma tela, né? Então a gente queria que realmente fosse algo que não fosse comum, não fosse algo tão óbvio. Então a gente também não queria que aparecesse também, obviamente, tão curioso, porque é um detalhe pequeno que as pessoas hoje percebem e que ninguém entende como é que é fixado e o trabalho que deu para fixar. São andaimes que foram projetados. Aqui tinham mais de 15 torres de andaime para poder prender qualquer
prego que você possa imaginar. Então, a fixação foi complexa, o pensar de como vai fixar é complexo e o resultado, quando acontece, é maravilhoso. Então, Entrando uma nesga de sol, a nesga, eu peguei essa palavra não sei de onde, uma nesga de sol ali nas cortinas, fica linda a iluminação. E por falar em iluminação, tem uma pergunta sobre iluminação aqui. Tem várias, depois a gente lê tudinho, mas a Pamela Lima pergunta como foi pensada a iluminação para vencer todo esse vão e também, porque tem luz natural e tem luz artificial, então como é que vocês pensaram isso? Bom, a iluminação, uma coisa que a gente gosta muito é esse teto limpo, sem nada, sem luz nenhuma. É uma coisa que a gente, além de achar bonito, a gente gosta muito de luz, a gente não é escritório de luminotécnica nem nada, mas é uma coisa que a gente acha fundamental para o projeto. A gente gosta quando tem parceiros juntos com a gente e escritórios trabalhando, mas é uma coisa que nos interessa e que para o projeto tem uma importância muito grande. A luz aqui, ela é só feita por essas arandelas, basicamente, que jogam luz nas diversas direções, e a luz de abajur, que faz essa luz um pouquinho mais aconcheguante, uma luz mais periférica. E o teto todo liso. E é o suficiente. Não é um ambiente escuro. Durante o dia tem muita luz natural, que entra em formas de rajadas. Quando entra essas nesgas, fica lindo. Mas durante a noite não fica um ambiente escuro. E aquelas pedras ali tem uma luz no chão, jogando do chão para elas. À noite elas parecem que são luminárias, porque elas refletem, ficam... Aí tem uma luzinha jogando no ganso, que à noite se vê melhor. Sim, a gente vai passar para o lado de lá. Bom, a gente foi andando, passou para cá, já viram se as pessoas podem continuar mandando suas perguntas. Vocês pintaram o interruptor, o espelho? Mas como que vocês pintaram? Vocês pediram para alguém? a gente pintou a caixa de som também. Você não deve... Marcenaria. Pessoal da marcenaria que pintou. não, é que eu estou querendo pintar um lá em casa, eu posso, tranquilo. A gente não gosta que os elementos eles se destaquem. Então, quando a gente faz residência, a porta é igual à parede, é igual ao teto, o acabamento do interruptor é igual ao acabamento da parede, seja de lâmina, seja de pintura. Mas cadê a caixa de som? Onde está? Aqui, ó. Você não vê aqui, ó. Aqui tem uma caixa de som. A gente pinta também. É porque eu estou lá Que pintando. não tem assim um apelo estético relevante, ele pode desaparecer, porque é aquilo que o Bruno estava explicando da caixa, da tendência da caixa. Não é porque agora está na moda a caixa, é o porquê que ele explicou. Se você escolhe quem vai aparecer ali. A caixa, então, quando ela é mais limpa, ela vai contribuir. E por isso mesmo, por ela estar contribuindo para um ator principal aparecer ali, ela aparece também. Porque estão todos para contar uma história. Então, todo mundo enxerga a caixa também, mas sem saber por quê. Aí ele vem e explica, olha, a caixa é limpa para que você possa oferecer uma outra imagem, aquele arranjo, a pedra. As pessoas percebem isso sem perceber, entendeu? Bacana. Bom, vamos mostrar, só que para a gente passar para o lado de lá, por uma questão de cabo, a gente faz uma pequena interrupção, vai ver um vídeo de 1 minuto, daí a gente já aparece ali embaixo das pedras. Pode ser assim? Então, vamos fazer isso. É 1 minutinho, a gente já está logo ali do lado. Minha inspiração para esse projeto foi a natureza, então eu trouxe nas estantes as ondas, onde a cor da madeira traz essa harmonia no ambiente. A seleção dos objetos da Donelli foi muito interessante, porque acabei indo conversar com o meu vendedor de uma das lojas da Donelli, na Gabriel Monteiro, e selecionei a maior parte dos lançamentos. Então todas as peças que eu tenho aqui são exclusivas, são personalizadas para esse ambiente. Eu escolhi banquetas, sofá, mesinha de canto, uma poltrona maravilhosa, todas elas dão um charme incrível aqui no espaço. As cores, as texturas, eu trabalhei em vários aspectos. Como eu quis trazer a natureza para dentro do espaço, eu trabalhei com um toque sutil no sofá, eu trabalhei com um couro na poltrona. Então são cores que realmente harmonizaram muito bem aqui. Voltamos com TV Casa Cor ao vivo, estamos vendo o ambiente de BC Arquitetos, estou com o Bruno e com a Camila, a gente já viu a parte de lá, agora tem essa outra parte, como eu falava, tinha essa pegadinha de ser passagem daqui, dessa área da arquibancada para o jardim, e depois de um jardim para o espaço da Deca. Então tinha essa questão para resolver, e vocês sabiam que não podiam usar isso aqui como passagem. Na verdade, assim, esse espaço inicialmente não era nosso.
Não era de vocês, Não, isso aqui a nem gente, era na deles. verdade, era um espaço que não tinha dono na época, quando chegou, né, pra gente. Ele parava naquela estante para trás. Só que a gente entendia, assim como a gente entendia o outro lado, que é a entrada da bilheteria, a gente entendia que era importante esse link do espaço. Não poderia ter essa interrupção, né, brusca. A gente nem queria esse aspecto. A gente queria realmente criar aqui uma galeria para receber posteriormente o visitante no espaço, na parte superior. Então, e ao mesmo tempo a gente não queria que as pessoas passassem por aqui. Não era a intenção, até por conta do desnível e por conta do circuito do espaço, né, da Casa Cor. A gente, obviamente, criou aqui uma galeria que tem, obviamente, esse elemento que é a pedra, que é o elemento mais importante desse espaço, onde as pessoas vêm pelo espaço vizinho, já dão, obviamente, de cara por ele, né? Pelo espaço ali da Naomi, que é uma arquiteta super querida, amiga, também as pessoas conseguem ter uma visão muito bacana dessa pedra, da perspectiva do espaço. Então a gente criou aqui, novamente, trouxe os livros para dentro desse espaço, essa estante bem linear. É uma peça de design super assinada, super bacana, da Legado Arte. Juliana Vasconcelos. Da Ju! Que é uma Muito designer gente boa, mineira também, maravilhosa. também tem um trabalho super cuidadoso, esse trabalho manual, quase que um cabelo, quase que uma trança. Então é mais um elemento importante nessa atmosfera toda. Nossa, mandou muito bem. Então ela super se encaixou aqui. Os nossos queridos Ganso Azul ali. Estão aqui o Ganso na escada que deve ser do meu amigo do Rio de Janeiro. Muito bem. Arnaldinho, querido amigo. Tá sempre aí. Eu vi lá em cima também. E aqui, você tem tá em boa companhia, você. E os gansinhos? Agora os gansinhos, eles são de vocês? Não. Moram um na casa de cada um? Um ganso mora com você? O Ganso mora lá no Estúdio Humanos. Desde o início do processo, participou da concepção do primeiro espaço. Na verdade, o nome partiu dele, do Ganso Azul, que foi o bar que nós fizemos naquele ano. E a gente não vende ele fica aqui. Não vende o Ganso. O Ganso, ele só vem visitar, é o nosso amuleto, é a nossa memória aqui afetiva. Então, ele está ali para dar muita sorte para a gente. Então, e aí ele virou mais uma aurorinha, né? A aurorinha está lá em cima, está namorando com seu parceiro. Tem várias auroras. Tem uma aurora ali, outra aurorinha ali. Ó. Você reparou que tem uma... Que eles vão ali dentro dos livros. E mais uma vez, Aldi, cara, eu olho o jeito como o Aldi arrumou esse estante. Aldi, vai na minha casa, por favor, arruma minha estante. Eu estava lendo aqui, enquanto vocês viam o vídeo em casa, eu estava lendo mais alguns elogios para vocês. Um foi de uma moça chamada Márcia Santos, que quando ela veio à Casa Cor, ela passou pelo espaço, sentiu uma sensação de acolhimento, de carinho, e ela se sentiu parte desse espaço. Ela se sentiu uma aurora desse espaço. Esse é o retorno que é mais importante. E aí a Tereza Vale fala, mas como é que eles conseguiram trazer tanto aconchego para um ambiente com esse pé direito tão imenso? Será que tem a ver com o tom rosado? E agora? Será? Eu acho que também, acho que junta, né? O tom, o rosado ele é mais fantasioso e tudo mais, mas eu acho que tem todos esses outros elementos que nós falamos agora anteriormente. Tem essa coisa desse alinhamento do mobiliário, que as pessoas não percebem, mas tem. Né? Tem as alturas que a gente, né, buscou para que tivessem todas no mesmo nível, que não tivesse esse escalonamento de alturas de mobiliário. As obras, quando a gente trouxe, né, mais próximo ao visitante. A luz que a Camila falou, que a gente tirou do teto, não só para limpar o teto, mas também para aproximar um pouco mais as pessoas do pé direito. Então, isso tudo juntando várias pecinhas desse mega, né, conjunto, quebra-cabeça, faz com que o espaço se torne aconchegante. Playlist também? Playlist também sempre é uma coisa que a gente sempre é um desafio. Esse a gente foi mais desafiador ainda, porque a gente queria que tivesse uma coisa lúdica, só meio fantasiosa quase, porque acho que tem uma coisa meio fantasiosa. E às vezes a gente lembrava de uma ou outra música, mas para criar uma playlist é mais difícil, mas a gente sempre se preocupa. Tem uma pergunta sobre a playlist. Se a playlist de vocês, foi o Luiz Torres que mandou, está no Spotify. Não tá. A gente pensa um pouquinho de cada trilha que a gente imagina. É um espaço sensorial, então a gente não queria que a gente queria que tivesse pouca voz e muito mais instrumental na playlist. A Camila, que é a nossa
DJ. DJ, mas assim, a gente brifa isso do que a gente imagina, enfim. A gente não queria trazer, então tem pouquíssima coisa. Ano passado, por exemplo, a gente usou 100% música brasileira, 100% bossa nova. Aqui a gente não queria trazer, porque a gente imaginava que tinha que buscar outra, essa coisa, a que está tocando agora, por exemplo, ela tem essa coisa mais, quase que, vai acontecer alguma coisa já. Será que esse tecido vai mexer, não vai mexer? Será que essa pedra vai andar, não vai andar? Então a gente buscava um pouco disso também, trazendo um pouquinho para a trilha. Essa que está tocando, se eu não me engano, é daquele filme o grandioso, maravilhoso Hotel Budapeste, que ele é todo rosa também, assim, Wes Anderson aqui. tem uma coisa meio fantasiosa, assim, que eu acho bacana, para te remeter também. Então, acho que é o conjunto dessas coisas todas, não dá para eleger, é o rosa. Não, mas é o rosa, é a luz, é a escolha das peças, é o equilíbrio, a conversa entre elas. O tear, o barro, o trabalho manual, isso tudo junto e misturado. É o que traz o aconchego. Pensa que é fácil esse mix? Não dá. E nem a gente sabe o resultado final 100%. A gente imagina, obviamente, no planejamento, mas aqui superou nossas expectativas. Isso está me lembrando uma pergunta que, num programa da Brunetti Fracaroli, o Guido mandou a seguinte pergunta: quantas vezes durante a sua carreira, no seu trabalho, você já perdeu a virgindade? Essa pergunta é muito boa, porque ela falou assim, não, cada trabalho é um novo trabalho, é uma nova surpresa. Então, é uma perda de virgindade a cada vez. A cada vez, tem que ser assim, senão fica um sexo burocrático, né? Ninguém quer, sexo burocrático ninguém quer. Muito bem, agora aquele momento em que vocês passam, olha só, nós aqui na Nesga de Sol, vem também, entra aqui, ó, no sol, o sol tá ali, tá aqui, mais pra cá. Não gostou da Nesga de Sol? Não. A gente quer assim, droga. Tá bom, então a gente vem pra cá. Mas vocês passam o WhatsApp, Claro. porque daí as pessoas, quem não segue ainda, tem que seguir, não tem essa, tem que seguir Berserk. O Instagram. O Instagram, é o WhatsApp que eu tava pedindo, porque não é para pode mandar depois. no WhatsApp também, não tem problema nenhum, a gente responde. Vamos no Instagram, vamos começar no Instagram, se contar. É @BC Arquitetos. @BC Arquitetos, então, para seguir, se não seguiu ainda. Eles que já participaram agora, tiveram a segunda participação em Casa Cor São Paulo, mas também são do Rio de Janeiro, mas tem clientes aqui e estão com o escritório aqui agora. Eu moro aqui, né, em São Paulo. A Camila fica mais no Rio, a gente tem história no Rio, obviamente, bem mais tempo do que em São Paulo, mas a gente tem história aqui já há mais 4 anos, né? Uns 4 anos. Então, eu que toco aqui, eu gerencio o estádio de São Paulo, a Camila gerencia o estádio do Rio, mas a Camila está sempre aqui, eu estou sempre no Rio, a gente vai nesse bate e volta, o Rio de Janeiro é ali do ladinho, né, 40 minutos. Já acostumou com São Paulo? Já, eu me identifico muito com São Paulo, eu tenho essa coisa mais urbana, permeia a minha vida, assim, A gente tem amigos cariocas como acho que teriam mais dificuldade de se adaptar a São Paulo. Eu acho que a praia não... Eu tinha mais preconceito antes de vir, achava que era uma coisa assim, muito só trabalho, não. Eu acho que é uma cidade que tem muita vida, muita arte, as pessoas se divertem, trabalham e depois vão se divertir com o trabalho cumprido. Eu senti um pouco isso. É lógico, eu venho com menos frequência do que o Bruno aqui, então eu não tenho essa vivência do que é viver aqui. Eu venho, fico um tempinho, volto. Venho, fico um tempo. Então, não é um outro tipo de relação. Mas eu tive uma experiência com São Paulo de achar, assim, uma cidade com vida. E com vida de todos os sentidos. Alegre, com arte, Eu achei essa impressão. Gosto do Rio. Com todos os seus problemas, eu gosto muito de lá, gosto de viver lá, mas eu acho interessante essa troca, você perceber como as diferenças entre uma e outra. E a gente sempre foi muito bem recebido aqui, pelo Casa Cor, principalmente. Assim, desde que a gente chegou, esse espaço é um desafio, essa pegadinha que a gente brinca, mas é um espaço grandioso, é um espaço importante, né? Claro, emblemático. A gente brinca porque foi realmente um desafio. Quando a gente começou a primeira vez a pensar em layout, a gente já falou, gente, mas ele é estreito, ele é comprido, eles são proporções
proporcionais. É porque o pé direito é desproporcional à largura. Mas foi ótimo vocês terem feito, foi ótimo, É um ótimo. espaço emblemático, é um espaço marcante, então assim, ou ele dá muito certo, ou ele dá muito errado. Então, então é uma linha tênue, assim, mas graças a Deus... Deu muito certo. Muito bem. Então, bom, estamos na 8ª semana de Casa Cor, faltam aí 3 semaninhas para acabar, espero que vocês venham. E se vocês tiverem sorte, vocês vão encontrar com eles aqui, e aí bater papo. Deixa eu dar abraço. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai assistir 2 videozinhos e passar para o jardim que fica do lado de cá. Vou passar ali para comer mais um morango, tá? Opa, que maravilha. Vamos lá. Então a gente, daqui 2 minutos, está de volta.